Oi, pessoal, tudo bem? Começando o Alesp Cidadania de hoje e a gente fala por aqui sobre a nova lei de licitações. E para me ajudar com esse tema, para levar para você a melhor informação, eu tenho aqui comigo Silvio Serrano Nunes, professor da Escola Superior do Tribunal de Contas do município aqui de São Paulo, e também Gabriel Pinheiro Chagas, especialista em Direito Administrativo pela FGV. Muito bom ter os dois aqui com a gente no Alesp Cidadania. Começando com o Gabriel, então. Gabriel, nós temos então essa lei que foi sancionada há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro. O que nós temos de novo nessa lei e o que ela traz de positivo? Olá, Júlia. Olá, Silvio. Muito obrigado, Alesp, pela oportunidade, pelo espaço que nos concede. Júlia, a lei ela traz assim, algumas novidades, alguns bons aspectos positivos que merecem ser considerados, né? Nós poderíamos elencar aqui pelo menos dois. O primeiro seria a junção de 3 modalidades licitatórias em uma, né? Então, agora a lei ela cuida de trazer para o seu texto o antigo RDC e o pregão, como todos pertencentes ao mesmo diploma normativo, como todos pertencentes à mesma legislação. Isso otimiza a compreensão e a percepção de quem lidar com a administração pública em matéria de contrato, porque concentra em um único texto leis que até então eram muito espraiadas e esparsas, né? O segundo aspecto positivo em termos de novidade que a gente pode elencar, que pode vir a facilitar o trato nas relações entre administração pública e particulares, é o diálogo competitivo, né? Um sistema importado da União Europeia que tem tudo que, se for bem aplicado e bem compreendido, virá para otimizar e facilitar a questão entre administração pública e particulares em matéria de contrato administrativo. Seriam essas as duas principais novidades a respeito da lei. Professor Silvio, justamente falando sobre essas novidades, né? Eu imagino, e quem está em casa que não conhece a fundo o tema de licitações e afins, sabe que toda nova lei é para ajudar alguma lacuna, podemos dizer assim, né? Então, vamos dizer, dentro disso que o Gabriel nos disse, o quanto vai ajudar essa vida dos municípios e dos estados a fazerem tudo da melhor maneira possível? No fundo, né, a lei anterior, a Lei 8.666, ela tinha, enfim, também as suas virtudes no momento que ela foi, e depois ela acaba sofrendo espécies, entre aspas, de atualizações, como foi a lei do pregão, como foi, enfim, a lei do RDC, que agora, como tão bem nos explicou o professor Gabriel, nos trouxe essa sistematização melhor num diploma legal, facilitando, portanto, enfim, a vida, né, dos gestores públicos e mesmo, enfim, da iniciativa privada, que quando faz as suas negociações, com as suas, enfim, contratos com a administração pública. Esse é um aspecto extremamente positivo, e ela traz também uma série de outras, enfim, novidades, como a ideia de um programa de integridade. Ela também traz em si também, acho que um forte conteúdo ético, quase que enfático, em determinados pontos dela, que isso é um ganho para toda a sociedade. E justamente essa questão do ganho para a sociedade, né? A gente sabe que essas relações entre administração pública e particulares, muitas vezes as pessoas não entendem essa relação e é necessária para que o administrador consiga fazer alguma obra ou alguma questão ali no seu município ou no seu estado. Gabriel, como então vai ajudar, como essa nova lei traz essa ajuda mútua, né, da administração pública com essas entidades privadas? A lei, ela busca trazer um pouco mais de horizontalidade nas relações entre administração pública e particular, né? Esse é um dos objetivos dela, que a gente só vai saber se serão cumpridos ou atingidos à medida que a lei for sendo colocada em prática, mas é inegável que um dos objetivos dela é justamente esse, trazer uma paridade maior, uma horizontalidade maior entre administração pública e privados. E onde é que a gente identifica isso? E quais elementos dessa facilitação entre particulares e administração a gente pode identificar? Por exemplo, os sistemas alternativos de resolução de conflitos, né? O próprio Conselho de Resolução de Conflito que serão instituídos justamente para dirimir eventuais dúvidas e eventuais impasses entre particulares e administração. Isso torna a relação mais palatável, mais paritada, né, em termos de relação, porque agora
e não existe aquela ideia da administração pública imperial, da administração pública vertical. Existe uma busca de que ambos tenham uma igualdade de condições em termos de relação e oportunidades no contrato. Então, um exemplo disso, como eu disse, é o Conselho de Disputa, de Resolução de Disputa, que, se for bem aplicado, pode dar bons benefícios e pode evitar muito a judicialização de alguns conflitos em matéria de licitações e contratos com a administração pública. E justamente esse ponto que você falou agora, Gabriel, da questão da judicialização. Eu imagino que quando chega nesse momento, se perde muito os municípios, enfim, todos que estão ali no âmbito dessa licitação. Não é? Você perde tempo, você perde dinheiro e você atrasa muitos dos cronogramas ali das cidades e dos estados. A gente está falando, né, no caso de estados e municípios. O quanto essa nova lei, esse novo texto, também ajuda nessa celeridade e não se perder gastos públicos, né? Porque já é tão escasso. Sem dúvida, Júlia. A judicialização em si, todos que estão participando do processo judicial, eles já perdem. Por mais que haja uma sentença dando a vitória a uma ou outra parte, é verdade que o desgaste de uma ação judicial, de um processo judicial, ele leva a perda para as duas partes, né? Então, como que a lei ela procurou mitigar a judicialização e os conflitos inerentes a licitações e contratos no âmbito da administração pública? O principal aspecto que a gente identifica que pode ser uma tentativa de mitigar os conflitos judiciais é o fato da lei ser muito inspirada na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. E qual que é a vantagem disso, ou pelo menos o benefício que se pode extrair dessa inspiração da jurisprudência do TCU? É o fato de você, ao abrir a possibilidade de inspirar uma lei numa jurisprudência que já vem sendo consolidada por um órgão de controle, você já consegue antecipar os conflitos, porque muito daqueles temas que são tratados na lei já foram tratados pelo TCU, já foram julgados pelo TCU e já representam uma pacificação do TCU em algumas matérias. Então, isso já mostra, na verdade, uma realidade, ou seja, já mostra um cenário que se espera nessas relações contratuais. E, pelo menos na teoria, essa ideia de importar a jurisprudência do TCU para o texto da lei é uma tentativa de nós vamos trazer aquilo que o TCU já decidiu, aquilo que já está pacificado, como uma forma de evitar conflito, porque isso, na verdade, a jurisprudência do TCU refletida na lei já é nada mais do que a resolução do conflito. Você pega as decisões do TCU acerca de algumas matérias e incorpora aquilo que o TCU decidiu no texto da lei, ou seja, você já pega a resolução do conflito e já coloca como lei, né? Essa é a principal tentativa de se afastar, sempre quando possível, a judicialização nessas matérias de licitações e contratos. E, professor Silvio, o texto, né, do jeito que ela foi aprovada com esse novo texto da nova lei, ela atinge esse objetivo? Ela realmente deixa claro essas questões? Porque eu imagino, uma coisa é quem não está no dia a dia e que não entenda o processo. Claro que a nova lei de licitações será debruçada por quem já conhece todo o processo. Mas ficou claro o que essa nova lei quis trazer? Em muitos aspectos, né, ela, enfim, com essas novidades, com essa questão de você já fazer um esforço até de segurança jurídica por trazer padrões de previsibilidade, albergando a lógica das decisões do Tribunal de Contas da União, enfim, como também expôs o professor Gabriel, isso acaba gerando, né, uma sensação de uma segurança jurídica maior. Mas é sempre lembrando que é o tempo que dirá, né, a efetiva e a real, se ela alcançou ou não efetivamente seus objetivos, né? Mas essa preocupação de se evitar uma judicialização, essa preocupação de se evitar, enfim, essa perda dos recursos públicos, isso é um ponto extremamente positivo, né, na nova lei. E é importante, para que as pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento, por que a gente traz esse tema aqui para o Alesp Cidadania? Porque eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre licitações dentro da sua cidade, dentro do seu estado. Muitos também não entendem o porquê de algumas licitações demorarem mais ou menos e todo esse processo, né? E tudo isso faz parte da lisura de uma administração pública, não é? O processo licitatório tem que ser claro sempre, né? E transparente. Essa nova lei,
ela vai de encontro, então, a essa transparência dos gastos públicos e do que a administração pública está fazendo ou vai fazer naquele determinado local? Professor Gabriel. A lei, ela veio com esse espírito, né, como eu disse no começo da minha exposição, realmente de dar mais clareza e horizontalidade às relações, e ela cumpre esse objetivo, pelo menos no seu texto, né, ao trazer alguns pontos que até então eram obscuros na 8666, como por exemplo, definições de certo tipo de serviço. Então, hoje a gente tem serviços melhores definidos lá no artigo 6º da nova lei, que dão condições de se entender quais são as finalidades daquele serviço, a que aquele serviço se propõe. Isso é benéfico não só para quem vai participar da licitação, porque ele tem uma clareza melhor sobre a respeito de onde o serviço que ele presta está inserido legalmente. Isso dá uma segurança maior à administração, porque agora ela tem uma definição mais clara dos serviços que ela vai contratar, né? E isso dá uma clareza maior tanto para a sociedade quanto para os órgãos de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, porque eles também conseguem visualizar de uma maneira mais clara, efetivamente, quais são aqueles serviços e de que forma eles estão sendo contratados, né? Então, existe esse aspecto positivo na lei em matéria de clareza na comunicação, de apresentar definições mais claras e objetivas sobre cada um dos itens que poderão ser contratados e como que a lei enxerga e rotula cada um dos serviços que poderão ser contratados por ela. Esse é um dos exemplos, né, que nos indicam que realmente que há uma tentativa até salutar e válida do legislador em dar o máximo de informação possível e de clareza para que todos aqueles envolvidos no processo ou que têm interesse naquele processo de compras, né, saibam efetivamente o que está sendo contratado. Então, se fosse para destacar um aspecto positivo em matéria de transparência e clareza, essa tentativa da lei melhor definir os serviços que ela contratará no seu texto. E essa melhora, né, professor Silvio, o senhor quiser complementar o que o Gabriel disse, fique à vontade, mas já incluindo uma questão, até porque às vezes as pessoas em casa possam não saber efetivamente para que existem as licitações, né? Então, professor, tirando a dúvida também, uma licitação sempre é feita por um órgão público com um órgão privado ou não? Podemos ter licitações de órgãos públicos entre si? Sim, uma questão que eu acho muito importante, que é um pano de fundo para essa questão, é essa opção que o legislador vem adotando de uns anos para cá, de legislações, ou seja, que abnegam de um minimalismo e passam por uma lógica maximista, ou seja, por uma lógica de tentar abordar o detalhamento e se tirando, na verdade, toda uma discricionariedade do gestor público em todos os entes federados, o que também pode trazer algumas questões sobre essa questão das devidas particularidades que nós temos, né, no Brasil, enfim, em cada um dos entes federados, a questão dos gestores, né. São opções que sempre trazem esses aspectos positivos, né, que, ou seja, se tentar uma padronização, um diálogo entre todas as administrações públicas, essa padronização, mas, por outro lado, também você acaba cerceando o gestor, né, de opções que muitas vezes ele teria que fazer ali, né, numa opção mais minimalista, enfim, dessa abordagem. E também a lei, né, aproveitando aqui para não falar errado, o normativo traz uma legislação mais avançada e moderna. Justamente é isso que a gente está falando. Você precisa modernizar as leis que nós já temos em vigor no país. Isso significa, quando ela foi adotada, a primeira lei, né, vamos dizer assim, lá atrás, a realidade do país era uma, né? Eu não sei se é essa bem a linha de pensamento quando se atualiza uma lei, vamos dizer assim. É isso, Gabriel? A lei ela veio realmente para ressignificar, pelo menos em alguma medida, a ideia de licitação no Brasil, né? Ela vem tentar romper com alguns paradigmas que existiam antigamente nas leis anteriores ou nas leis que a precederam, no sentido de sempre dar um privilégio à administração pública ou de sempre dar uma primazia à administração pública em matéria de licitações e contratos. Então, essa talvez seja a primeira tentativa de ruptura que a gente pode tirar da lei. Em termos de modernização, de novos elementos que a lei possa ter trazido, que serão experimentados ao longo dos anos, à medida que ela for sendo colocada em prática, a gente pode trazer, por exemplo, a matriz de risco, né,
que é um instituto que já existe no direito privado, depois foi transplantado para as concessões de serviço público, que são contratos mais complexos, né, melhor estruturados, né, e agora estão sendo trazidos também pouco a pouco para contratos mais gerais e genéricos da administração pública, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade da matriz de risco obrigatória, na verdade, para contratos acima de R$200 milhões, e nesses contratos a matriz de risco será obrigatória. Então, qual que é a tentativa que se faz aí em termos de modernização? É trazer justamente elementos do direito privado no sentido de se alocar riscos, né, e de se já equacionar responsabilidades e obrigações justamente como forma de evitar conflitos, voltando à ideia do conflito. Então, por exemplo, a matriz de risco é uma ideia que vem no sentido de modernidade, de modernização do texto. Outra questão que a gente pode também trazer em termos de modernidade, a questão do seguro-garantia com cláusula de retomada, né? Antigamente nós não tínhamos a cláusula de retomada em licitações, agora a gente tem. Ou seja, nessas oportunidades também em contratos superiores a R$200 milhões, a seguradora vai ser obrigada a assumir uma parcela da execução do contrato em até 30%, ou seja, isso dá mais segurança ao interesse público. Então, assim, são mecanismos já existentes no direito privado que agora estão sendo incorporados pouco a pouco também no regime de licitações públicas, justamente para trazer uma nova ideia, justamente para trazer pontos mais modernos que possam possibilitar que o contrato seja executado com mais clareza e mais fluência. Isso significa... Com mais fluidez. Sim, sim. Isso significa, professor Silvio, também que essa nova lei de licitações ela pode ter um reflexo no âmbito trabalhista? Como é que funcionaria isso? Existe essa correlação ou não? Enfim, propriamente a lei de licitação ela vai ter como a questão do objeto essa contratação dos serviços, né, pela administração pública. Mas eu gostaria de destacar um ponto que eu acho muito importante nessa lógica de trazer uma transparência maior e ganhos para a sociedade, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, né? A ideia de você centralizar, de você ter um site, um sítio eletrônico, onde você vai ter uma divulgação, né, das contratações, você vai ter uma divulgação, enfim, do edital, de todos os anexos. Isso acho que é algo extremamente importante para se dar essa eficácia, né, do contrato, né, os seus aditamentos também, e essa transparência para a sociedade. Isso é um aspecto também, acho que, de um grande ganho que a lei traz para a sociedade. Gabriel, se quiser complementar o que o professor Silvio disse, justamente sobre esse conselho, acho que é importante, né, se ter um lugar onde as pessoas possam identificar esses processos licitatórios, entender se o seu município está correto, né, dentro das práticas. É importante que as pessoas, aquelas que têm interesse e as que por hora, em algum momento, queiram entender um pouco, tenham ali em mãos e de fácil acesso, né? Sim, sem dúvida. A ideia do portal de contratações públicas, ela justamente vem para corroborar tudo isso que você bem colocou, Júlio, no sentido de concentrar as informações de licitações num único ambiente, né? Permitir concentrar as informações, concentrar o acesso numa única plataforma, facilitando que todos aqueles que têm interesse no processo, ou seja como cidadão, ou seja como futuro contratante, tenham uma facilidade maior para acessar os conteúdos relativos a uma certa licitação, né? Tenham condições de acompanhar para e passo o andamento dos processos licitatórios que sejam do seu interesse. Então, também a ideia do Portal Nacional de Contratações vem nessa linha da transparência também que se espera da lei, né? Vem na linha de facilitar o trato e a comunicação em matéria de licitação pública, né? Que é, como você já colocou em diversas oportunidades aqui, para muitos é um bicho de sete cabeças, né? Um instituto completamente desconhecido. Então, assim, pequenas iniciativas como essa, como o Portal Nacional de Contratações Públicas, eles podem realmente facilitar o entendimento da população acerca do que é um processo licitatório, acerca do que é a importância. Então, o Portal Nacional de Contratações, ele também tem esse condão, né, de aproximar a população, a opinião pública, a própria imprensa das licitações, dando ali transparência máxima, né, aos contratos e aos processos de compra. O nosso primeiro bloco aqui do Alesp Cidadania já está
praticamente no fim, mas eu vou deixar uma pergunta para o professor Silvio responder na volta do intervalo, professor. A gente está falando muito de transparência. Transparência faz parte do processo democrático, né? Mas daqui a pouco o professor Silvio vai falar para a gente sobre isso. Já já a gente volta. Voltando então com a Lespe Cidadania, falando aqui hoje sobre nova lei de licitações e o quanto também ela vai impactar na vida da nossa sociedade. Aqui comigo Gabriel Pinheiro Chagas e também o Silvio Gabriel Serrano. E eu deixei para o professor Silvio, no final do primeiro bloco, uma pergunta, porque falamos muito no primeiro bloco, justamente usamos muito a palavra transparência. E o quanto, professor Silvio, ter a transparência na administração pública também é uma prática da democracia. Perfeito. Eu acho que a questão é uma questão estrutural para uma democracia, porque justamente facilita essa participação popular e o controle também da sociedade em relação, né, à administração pública. Sem transparência, você cria fatalmente um ambiente que facilite, enfim, corrupção, práticas indevidas e um desrespeito a uma cultura de integridade. Inclusive, uma cultura de integridade é algo albergado dentro dessa lógica ética que a nova lei de licitação traz. E o próprio portal, né, você deixar essa documentação disponível, é um grande avanço nesse sentido da transparência. E um portal também que ele vai ter uma composição que é muito interessante, de você ter representantes da União, representantes dos estados do Distrito Federal e representantes dos municípios. Isso também eu acho muito importante por essa questão dessa lógica, dessas disparidades que nós temos, entre essas singularidades que nós temos, né, entre os entes federativos e os desafios que uma lei geral acaba tendo, né, em cada um dos respectivos entes da federação. Gabriel, você que está tão bem debruçado diante da nova lei de licitações, a minha pergunta a lei ela poderia ter avançado mais no sentido de flexibilização e desburocratização nessas contratações públicas? Como é que o senhor analisa essa questão? Sim, poderia. Apesar da gente reconhecer aqui, já ter declinado inúmeros avanços da lei e elogiado algumas iniciativas, é claro que também a gente não pode deixar de fazer algumas críticas ao texto legal, mas com o intuito de realmente contribuir e melhorar com o nosso plano de fundo e com o nosso programa de contratações públicas. Eu destacaria dois aspectos que, na minha visão, poderiam ser melhor aprimorados, a bem de melhorar e flexibilizar as contratações públicas. O primeiro ponto é a questão orçamentária. Ainda é muito engessado e muito dependente de informações do próprio poder público. Então, por exemplo, hoje você vincula algumas contratações à tabela Ciclo-Sinap, né, que são tabelas ali utilizadas pela Caixa Econômica Federal para contratações de obra. Você balizar os orçamentos públicos de uma licitação somente nesses dois índices, né, o Ciclo-Sinap, você engessa muito e vincula muito os orçamentos a índices que talvez não sejam tão fidedignos para um certo tipo de contratação, né? ou tão adaptáveis a um certo tipo de contratação. Então, ideal, em matéria de orçamento, por exemplo, é que haja uma maior liberdade, uma maior discricionariedade da administração se valer de outros índices, de outros parâmetros igualmente factíveis, igualmente justos, mas que tenha uma possibilidade maior de escolha, né? No que concerne a elaborar os orçamentos e apresentar os orçamentos, que ela tenha ali, que ela possa ter a possibilidade de beber em outras fontes, né, ter outros, acessar outros conteúdos que possam possibilitar um orçamento mais palatável ao mercado em algum campo, né? Esse é o primeiro ponto que eu acho que merece algum avanço, a questão da fixação dos orçamentos. O segundo ponto é a questão da habilitação dos contratantes, né? Pouco avançou nesse ponto, continua ainda muito presa a critérios técnicos muito detalhados, critérios técnicos muito intrincados em algumas questões que geram muitas controvérsias e trazem poucos benefícios. Então, a ideia também de requisitos de habilitação, seja habilitação técnica ou jurídica ou financeira, né, também poderia ter sido um pouquinho mais flexibilizado, um pouco mais facilitado. São esses dois pilares que, se forem melhorados em algum momento, contribuirão muito para que a lei possa avançar ainda mais.
Professor Silvio, dentro disso que o Gabriel nos disse, qual a sua análise, então, sobre essa questão? É preciso flexibilizar, independente de qual seja ali o processo? Ainda há muita burocracia para ser destrinchada, falando em licitação? Só uma curiosidade, né? O professor Carlos Ari Sandfeld, ele chega a falar que essa lei, será que essa lei efetivamente ela é nova? Porque também ela guarda muitos aspectos ainda do Decreto-Lei 200 de 1967, e, enfim, algumas lógicas ela ainda preserva, né? Um pouco em relação ele chega talvez até perguntar se ela já não tem 55 anos, uma lei que acabou de, enfim, de tão recente que é. Mas, enfim, é uma anedota aqui, enfim, mas é uma provocação para uma reflexão, né? Eu achei muito interessante essa que ele faz. É muito importante que essa questão de uma desburocratização, é evidente que isso é algo, enfim, é um objetivo, isso é algo necessário para uma eficiência, mas também sempre tomar a devida cautela que essa desburocratização, ela também não se abandone uma eficiência para controle, uma eficiência para que a administração pública ela possa fazer uma contratação com alguém habilitado financeiramente, habilitado tecnicamente, com uma solvência, enfim, para que aquilo seja concretizado e a sociedade consiga aquele serviço, aquela obra, né, e não tenha mais gastos ainda. Enfim, então sempre que essa desburocratização é algo necessário, mas que ela não seja feita também a qualquer custo, né, sem parâmetros aí seguros, né. E é o que me parece, pela fala de vocês, que por mais que nós tenhamos agora em 2021 essa nova lei de licitações, conforme as coisas forem acontecendo, não é, doutor Gabriel? Me parece que é preciso que essas leis se atualizem para dar vazão realmente às coisas que acontecem. Vocês acabaram de falar, ainda há uma questão burocrática, ainda há uma questão dessa fixação do orçamento que precisa ser mais descentralizada. Gabriel, leis, agora não só a lei de licitação, mas leis no nosso país, elas precisam estar em constante transformação? A questão envolvendo o nosso processo legislativo de um modo geral, né, a construção do nosso ordenamento jurídico, ela precisa avançar um pouco no pensamento de que basta a produção incessante de leis para que os problemas sejam resolvidos, né, que para que haja a resolução de muitos conflitos na sociedade, basta a produção de leis quase que imediatamente aquilo que a sociedade demanda ou aquilo que o legislativo identifica como falho na nossa sociedade. Mais do que a lei em papel, o texto legal, é necessário que a lei permita uma mudança de cultura em alguns setores. Isso vale para a administração pública, para a sociedade de um modo geral. Então, o que a gente pode extrair dessa nova lei, especificamente, mas de outras também, como você colocou, que não basta o texto em si colocado, né, o texto positivado, como se diz no direito. É necessário que haja uma mudança de cultura, um espírito mesmo de mudança da sociedade ou de quem realmente tem interesse numa certa alteração de paradigma, mudança de paradigma, para que realmente a lei possa surtir efeitos. Ou seja, a lei sozinha não vai mudar realmente, né? Ela pode mudar em algum ponto ou outro, né, causar um certo impacto inicial, mas dizer que no macro a simples alteração da lei vai mudar alguns paradigmas, mudar uma cultura, não é o suficiente. Você tem que incutir, na verdade, em todos aqueles interessados, em todos aqueles atores, uma mudança de cultura, de pensamento mesmo, que possa vir junto com a lei mudar o cenário, né? Só confiar na lei, seja a lei qual for, a mudança realmente é até uma certa ingenuidade de alguém que possa acreditar que o simples texto legal basta para que haja uma mudança efetiva, seja onde for o setor. Isso significa, né, professor Silvio, que a sociedade precisa estar ativa diante das suas leis. A gente está falando aqui, claro, de nova lei de licitações, mas abrangendo um pouquinho nesse momento, esse contexto, a sociedade precisa se sentir parte disso, não é? Se tem as leis, é preciso se cumprir, mas a sociedade precisa também, muitas vezes, dizer para o legislador que precisa mudar. Há coisas novas acontecendo, não é, professor? Perfeito. Eu acho que nesse sentido de uma cultura, de uma participação
da população e da sociedade sobre as inovações legislativas, né, a TV Alesp, o Instituto do Legislativo Paulista, cumpre uma função excelente no sentido de divulgação, no sentido de debater, de discutir, né, com a sociedade, convidar a sociedade para participar e para ela se interar e poder fazer, enfim, e fazer pressionar mesmo legisladores, pressionar também agentes públicos, agentes políticos, né, no sentido de um aperfeiçoamento e de uma transformação na legislação no sentido de ganhos, né, para a sociedade. Com toda certeza. Aproveitando o gancho do professor Silvio, que ele falou do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo faz um trabalho muito importante também com a sociedade, levando para a sociedade temas, e também a nova lei de licitações foi tema de um desses encontros do ILP. E também, aí, professor, aproveitando esse gancho do ILP, que também era aberto para os servidores públicos, né? Os servidores que trabalham na Casa Legislativa, os servidores não só aqui da Alesp, mas servidores dos municípios e afins, puderam participar justamente para se inteirar dessa nova lei. Porque é preciso, quem está na administração pública precisa saber das novidades, não é? Sim. Inclusive, né, no evento, o que é de novo na nova lei de licitação, né? É um evento que nós temos, enfim, o professor André Rosílio, um grande especialista, nós temos o professor Júlio Comparini, nós temos também, enfim, como mediadora e debatedora, a professora Ana Paula Perizzi de Souza. É uma oportunidade também de uma grande discussão, de um aprofundamento sobre essas questões, e é muito interessante também que isso, de uma forma muito transparente, isso fica também no canal do YouTube do Instituto do Legislativo Paulista, para que a sociedade possa consultar e se acompanhar, se inteirar. Então, essas atividades como a TV Alesp, esses órgãos como a TV Alesp, o Instituto do Legislativo Paulista, eu acho que cumpre muito bem essa função de prestar contas à sociedade e convidar a sociedade a esse debate público que é tão saudável, enfim, para o aperfeiçoamento da democracia, o aperfeiçoamento da legislação, e num tema tão sensível em questões como o gasto público, que são as licitações, enfim, as contratações públicas. Voltando então ao nosso tema da nova lei de licitações, Gabriel, a nova lei criou regras aí para a União, Estados, Distrito Federal, os municípios, e prevê aí 5 modalidades de licitação. Talvez as 4 primeiras sejam mais conhecidas do grande público, né? Concorrência, concurso, leilão, pregão. Mas tem uma que talvez as pessoas não conheçam tanto, eu gostaria, se possível, que você nos explicasse, que é o diálogo competitivo, Gabriel. O diálogo competitivo, ele é realmente a grande novidade da lei, né? Assim, digamos, a joia da coroa do texto, né? É novidade no Brasil, na União Europeia e nos Estados Unidos já é utilizado com muito mais frequência, então, assim, é um instituto que nós importamos do exterior, lá acontece muito bem, aqui ainda é realmente muito incerto, apesar de ser realmente uma boa modalidade, né? Mas ainda é muito incerto, e no que ela consiste, de uma maneira muito breve e rápida. Ela é uma forma de contratação que a administração pública ela admite que ela não tem determinadas soluções, né, a prestar, né? Então ela admite ali eu não diria uma falha, mas uma ausência ali de estrutura, né, de solução no seu íntimo. Então ela divide a licitação em 2 fases, digamos assim. A primeira fase, que é efetivamente o diálogo competitivo, ela apresenta as demandas que ela precisa para um determinado setor, né? Isso vai ser muito comum em tecnologia, sobretudo, né? Porque realmente é uma área muito carente ainda em muitas administrações públicas do país. Então, partindo do exemplo da tecnologia, ela vai dizer mais ou menos o que ela precisa em termos de contrato, em termos de solução, né? E vai divulgar um edital para que empresas de um determinado setor, aqui no caso tecnologia, apresentem soluções, apresentem mecanismos para atender aquela demanda da administração pública. E a administração pública ela vai, por sua vez, absorver aquelas soluções apresentadas, né? Vai conversar com todas essas empresas que vão apresentar soluções, apresentar alternativas para atender a demanda da administração pública, e daí vem o nome diálogo, porque as empresas vão apresentar propostas entre si, justificando por que a proposta dela seria a melhor ou a mais aceitável à administração pública. A administração pública vai absorver isso, vai consolidar isso num futuro edital, e aí sim ela vai lançar a licitação fruto do diálogo competitivo para se contratar aquelas soluções apresentadas que ela conseguiu absorver e conseguiu concatenar
na sua demanda ao longo da realização do diálogo competitivo. É uma medida nova, realmente, é um ineditismo no Brasil, mas se for bem aplicado, tem tudo realmente para dar boas soluções, sobretudo em matéria de tecnologia e outras áreas que a administração pública não tem um desenvolvimento tão avançado ainda. Nós estamos falando da nova lei de licitações, mas a gente está tentando se debruçar aqui em alguns aspectos, claro, tanto o Gabriel quanto o professor Silvio trazendo para a gente alguns apontamentos, mas a gente tem que dizer que também há sempre um órgão que... Há um controle, um órgão de controle que vai fiscalizar tudo isso. Para que você que está em casa entenda, por exemplo, os municípios aqui do estado de São Paulo têm o seu Tribunal de Contas que vai fiscalizar tudo aquilo que a administração dos municípios fazem. Aqui, a capital de São Paulo tem o seu Tribunal de Contas do município, é um tribunal específico aqui para a cidade de São Paulo. Gabriel, como é que ficam então, como é que ficou ou não nessa nova lei, o papel justamente desses órgãos de controle, não é? O que tem de novo, o que você pode contar para a gente, principalmente com relação à aprovação dos editais e também dos contratos? Perfeito. A questão do controle a gente pode bifurcar em dois polos, né? O controle exercido pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, né? No que concerne ao Tribunal de Contas, a lei agora ela padroniza alguns instrumentos que antigamente eram muito espraiados e espalhados em regimentos internos de outros tribunais de contas de todos os estados. Então agora ela concentra, por exemplo, o prazo que os tribunais de contas terão de responder à representação digital. Então, agora ficou um prazo único para todos os tribunais de contas. Não tem mais aquela história de um tribunal de contas responder em 5 dias e o outro tribunal de contas responder em 30 dias. Então, agora é um prazo único que todos os tribunais de contas deverão observar e respeitar para fins de responder demandas de exame prévio de edital. Isso se dá porque antigamente havia até, em alguns tribunais de contas, até um retardamento proposital, digamos assim, de algumas análises, justamente para impedir que a licitação ande, ao mesmo tempo que não se responde aquele questionamento a respeito daquele edital. Então, a licitação ficava num limbo. Então, a ideia de se botar um prazo único, padronizado, para que os tribunais de contas respondam e deem as soluções em eventuais falhas de edital, é um aspecto positivo ou um aspecto novo em matéria de controles feitos pelo Tribunal de Contas, né? A respeito do Ministério Público, existe aí a novidade da inserção dos crimes em licitação no bojo da própria lei, né? Antigamente, nós tínhamos no Código Penal os crimes em licitação, a lei revogou os crimes de licitação no Código Penal e trouxe para o texto, para o seu próprio texto. Então, ou seja, a questão criminal nas licitações será típica e afeta justamente dos temas das licitações. Então, isso também otimiza o trabalho do Ministério Público em matéria penal, porque agora ele sabe que a questão penal não vai estar mais tão diversificada, né, em outros dispositivos. A questão penal envolvendo licitação vai ser tratada no bojo da própria lei de licitações. Então, também isso é um aspecto porque isso concentra as informações e otimiza o trabalho do Ministério Público em caso de oferecimento de denúncias, inquéritos criminais ou até mesmo ações de improbidade administrativa também. Então, em matéria de controle, a gente pode destacar esses dois elementos, né? O prazo para o Tribunal de Contas responder e a absorção no texto da lei dos crimes de licitação. E, professor Silvio, justamente, né, os tribunais, eles são essenciais nesse processo. Perfeito. Uma questão que é muito importante também a sociedade tem em mente é como que os tribunais de contas, eles colaboram com a sociedade no sentido desse controle, desse gasto público dentro da legalidade, dentro da eficiência, dentro da eficácia, ou seja, até pela própria natureza que o controle que tem nos tribunais de contas, e que desde a Constituição de 88, essa gama de competências, ela tem sido, enfim, aumentada, e também é muito importante que os tribunais de contas também, além desse aspecto sancionador, ele também, mais e mais, no Brasil e no mundo, ele vai também tendo um papel também de colaboração com a administração pública, ou seja, ao longo do processo, vendo problemas, vendo questões, informando, tem uma equipe técnica muito eficiente para questões de auditorias, então isso tudo acaba tendo um ganho maior, né,
para a sociedade. E também um detalhe muito importante, já como foi citado, Tribunais de Contas e Ministério Público, a importância também de um diálogo institucional entre os órgãos de controle, né? De você, enfim, dialogar com informações, porque muitas das ações que o Ministério Público também, ele, enfim, faz, ele está pautado no trabalho de Tribunais de Contas também. Isso muitas vezes a sociedade acaba não tendo consciência, mas é importante também se frisar. Perfeito. A gente está chegando praticamente ao final do nosso Alesp Cidadania, que tratou hoje sobre a nova lei de licitações. Agradeço ao professor Silvio Gabriel Serrano, sempre colaborando demais aqui com a Rede Alesp, viu, professor? Eu que agradeço. É sempre uma honra, né? Enfim, e um imenso aprendizado dialogar com o professor Gabriel, dialogar também com as suas perguntas, enfim, seus questionamentos, seus comentários. É sempre uma honra e um imenso aprendizado para mim. Eu agradeço também, então, ao Gabriel Pinheiro Chagas, ele que é especialista em Direito Administrativo pela FGV, também contribuindo aqui com a gente hoje, aqui no Alesp Cidadania. Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição para novos debates. É sempre um prazer também estar aqui conversando, dialogando sobre os temas mais novos do direito público. Muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Você que está em casa já sabe, pode rever esse Alesp Cidadania também lá no nosso canal do YouTube. Fica agora com a nossa programação da Rede Alesp.